Opa! Oiê, boa noite! Olá, oi Lucila! Tudo bem? Oi Vivi! Tudo bem também? Vamos lá. Oi Márcia! Oi Ana Lúcia! Oi Ana! Sueli! Boa noite! Vamos começar então, né? Nossa live num dia tão especial, né? Eu acho tão engraçado isso, porque quem tá lá no grupo já sabe disso, que vira e mexe acontece nos nossos momentos de apresentação, sempre tem umas datas assim, fortes, né? E é impressionante isso. Estamos aí no dia 21, não é isso? Do ano 21, do século 21, às 21 horas. Olha que incrível isso, né? Então, momento especial. Eu sempre falo que quando tem esses movimentos assim, né? Eu acho que são as confirmações do universo pra gente que a gente tá no caminho certo. Eu sempre interpreto dessa forma. Então é muito, muito melhor a gente enxergar a vida assim, dessa forma, né? É como dizia Einstein, né? A gente tem duas formas de ver a vida. Uma é não acreditar em milagres e a outra é acreditar que tudo é um milagre. E eu prefiro essa hipótese aí de que tudo é um milagre mesmo, sempre, né? Então, até me lembrem aí, eu vou pedir para vocês, quando for 21 e 21, me avisem aí, marquem aí 21 e 21 pra gente fazer um brinde. Eu não sei se vocês também receberam zilhões de mensagens hoje falando que às 21 e 21 era para fazer tomar uma taça de vinho por causa da data em si. Eu não sei quantas vezes eu recebi essa mensagem hoje. Mas eu até brinquei que eu não vou tomar o vinho às 21, mas eu vou fazer com óleo essencial. Então a gente vai tomar uma água saborizada com óleo essencial. Quem tiver aí, corre e prepara a sua para quando for 21 e 21 a gente fazer um brinde a esse movimento, né? Esse portal aberto aí, essa hora tão especial. Então 21 e 21 me avisem aí, tá? Porque eu não tô vendo a hora por aqui. Aí, quando for, já vivi 21 e 21, que aí a gente faz um brinde. Já deixei aqui minha aguinha preparada, então corram lá e peguem a sua, né? Escolham aí os óleos essenciais que vocês mais gostam aí para uso interno, né? Para poder fazer uma água saborizada aí e a gente levantar um brinde quando for 21 e 21, combinado? Vamos deixar isso pra gente fazer então, que vai ser legal. Enfim, então vamos lá. A gente vai falar hoje, então, sobre óleos essenciais para as práticas terapêuticas. E aí, muita gente ficou na dúvida, Vivi, é uma live só, então, para terapeutas, só para profissionais da área? Não, porque aqui vocês têm duas possibilidades, né? Então, eu vou dar algumas dicas para os que são realmente terapeutas, são profissionais, mas também aqueles que são amantes, usuários, né? Que a gente brinca, das técnicas terapêuticas, então, das práticas aí. Então, das duas, uma, ou você vai aprender como utilizar, se você for aí terapeuta, se for da área, né? Ou então você vai poder ensinar para o seu terapeuta. Leva a dica para ele, para ela, né? De como você pode levar o seu óleo essencial e pedir para usar dessas formas aí que eu vou ensinar aqui hoje, porque é sempre bem legal a gente ter uma oportunidade de enriquecer, né? Agregar mais valor ao nosso atendimento, seja aplicando ou seja recebendo. Então é muito comum isso, várias pessoas têm a prática às vezes de levar o próprio óleo, levar o próprio creme para poder pedir a terapeuta para utilizar. E aí vocês podem fazer isso, caso vocês não sejam profissionais, né?
podem levar o seu olhinho essencial, enfim, e pedir para a terapeuta usar dessa forma aí, que vai ser bem legal e com certeza o resultado da sua experiência vai ser muito mais enriquecedora. Então, assim, para mim é uma área que eu sempre brinco, né? Para mim é uma zona de conforto, porque falar de práticas terapêuticas para mim eu amo, porque tô realmente dentro da área, né? Já são aí agora 24 anos, né? Mais de 24 anos aí já como terapeuta holística, além de aromaterapeuta, várias outras experiências eu venho me formando durante todos esses anos, né? Então, desde a parte aí de massoterapia, né? Então, eu comecei, na verdade, com o Reiki, para quem não sabe, né? Há 24 anos atrás, foi minha primeira experiência aí com as práticas terapêuticas, né? Nesse caso, falando aí das integrativas, das complementares, né? Então, eu comecei com o Reiki, depois passei para áreas de massoterapia, aí fui para Shiatsu, depois me especializei em técnicas de spa, né? Me tornei especialista em técnicas de spa. Então, daí entrei com terapia das pedras quentes, com candle massagem, que é a massagem com velas, a bambu terapia, massagem com conchas, muscle music, massagem ayurvédica, enfim, uma coletânea aí de experiências nessa área. E depois, ainda agregando mais valor, fui para as áreas vibracionais também. Então, além do Reiki, sou profissional de cura reconectiva, enfim, várias outras técnicas, radiestesia, geobiologia também, que eu me formei. Ou seja, bastante. Eu sou clínica terapêutica xamânica, né? Terapeuta clínica xamânica, na verdade. Então, que trabalha com os poderes da natureza, colocando em prática. Enfim, tem um bocado de experiência nessa área. Então, é uma forma que eu amo trabalhar com os óleos essenciais e que eu acho muito legal dessa área das terapias holísticas, quando a gente vai falando de práticas terapêuticas, né? Nesse caso, eu estou indo bem especificamente para essa área das práticas, então, integrativas e complementares, que hoje a gente tem aí com o nome de PICS, né? Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde também. Então, a gente tem toda essa área aí para ser explorada, né? Então, assim, na época que eu comecei ainda não era tão fácil assim a gente tanto ter o retorno, né? Quanto a experiência com o estudo, né? A gente tinha que correr um pouco mais atrás. Hoje a gente tem aí uma infinidade de cursos livres para especialização nessa área, tanto é que hoje eu faço a formação de outros terapeutas, né? Eu me especializei nessa área também, então assim, ainda atendo, mas atendo bem menos do que atendia antes, né? Então já tive muita prática clínica, mas agora eu atendo bem menos porque eu tô realmente bem dedicada mais à formação de outros terapeutas. Então, eu sou facilitadora e formadora de terapeutas, então aí já é uma outra, me dedico mais a essa parte então de formação e de capacitação de terapeutas, né? Mas é uma área que eu realmente amo e eu falo que assim é um leque de infinitas possibilidades. Quando a gente fala realmente desse caso de práticas terapêuticas, a gente vai focar aí no que seriam então as práticas terapêuticas, né? As práticas terapêuticas, se você pegar o significado mesmo do termo, significa todo o processo, toda a técnica que você tem por objetivo ou melhorar a qualidade da saúde, né, como um todo, ou manter ou proporcionar uma melhor qualidade de saúde como um todo. Então, seja no seu âmbito físico, mental, emocional, energético, ou seja, ela tem uma visão bem mais ampla, né? Então, eles acabaram tendo esse nome, muita gente ainda fala práticas alternativas, né? Terapias alternativas, mas são aquelas que realmente enxergam o ser como um todo. Então, todas essas práticas que têm esse objetivo de trazer reequilíbrio ao seu organismo como um todo, são consideradas práticas terapêuticas. Então, a gente tem aí realmente um grande leque de possibilidades para trabalhar dentro dessa área, mas eu elegi algumas das principais aí, que são as mais conhecidas e também as que eu tenho maior prática para poder explicar para vocês de que forma os óleos essenciais podem ser agregados em qualquer uma dessas técnicas, tá? Então esse é o grande objetivo, é você entrar com uma ação complementar a uma terapia complementar também.
Então a gente vai começar falando aí sobre a própria aromaterapia. Eu sempre falo assim que a grande vantagem dos óleos essenciais, do uso da própria aromaterapia, é que ele se encaixa perfeitamente sem disputar com nenhuma outra técnica terapêutica. Então, assim, é diferente de você misturar, por exemplo, acupuntura com massagem na mesma sessão. Elas competem, né? São visões bem diferentes dentro da própria sessão. Então, elas competem um pouco dentro da sessão como um todo. Mas aí a gente está falando de técnicas que podem entrar, no caso o uso dos óleos essenciais, vão entrar realmente complementando, tendo como carro-chefe qualquer técnica que você escolha, mas ela vai entrar ali de uma forma muito sutil, muito tranquila, sem competir com a técnica principal e agrega muitíssimo valor para qualquer técnica que você venha a trabalhar nesse sentido. Então a gente vai começar explicando nesse caso aí da própria aromaterapia, né? Então por que é aromaterapia? É a principal, né, dentro dos óleos essenciais. Então é justamente a aromaterapia que usa como ferramenta exclusivamente o uso dos óleos essenciais para alcançar esse benefício então terapêutico, né? Então, por isso se chama aromaterapia. E não só através do próprio aroma, né? Mas quando se fala aroma, nesse caso, não só do sistema olfativo, mas vai ter também outras formas de abordagem da própria aromaterapia, que aí o nome se dá não só pelo uso aromático, mas pelo uso de aromas, né? Então, que vem através dos óleos essenciais, mas com benefícios aí que podem ser não somente através do uso aromático, mas também a gente vai ter aí pegando pelo uso, quais as formas de uso principais, né? Então, além do uso aromático, a gente também tem o uso tópico e também temos aí o uso interno específico. Quando eu falo uso interno específico, é porque a gente vai utilizar em alguns casos e também os óleos essenciais específicos para uso interno, não só o tipo de óleo essencial, mas a qualidade daquele óleo essencial, que eu sempre falo e volto a afirmar aqui para vocês, para muito cuidado ao indicar ou utilizar aí óleos essenciais que se encontram no mercado aberto aí para uso interno. Só façam isso quando realmente você tiver certeza absoluta da procedência daquele óleo. É um risco muito grande você utilizar óleo essencial de procedência desconhecida para uso interno. Sempre eu friso isso, porque você não sabe exatamente o que tem ali. Então, quando você faz o uso interno, você está tirando justamente o filtro, né? Que no caso do uso aromático, você tem o filtro do sistema olfativo e no caso do uso tópico, você tem o filtro da sua pele. Então, você consegue fazer uma barreira para algumas substâncias contaminantes que podem existir ali no óleo essencial adulterado. Já no uso interno, você coloca imediatamente direto para dentro sem filtro nenhum. Então, é muito importante não só que você tenha conhecimento disso, né? Saber utilizar os óleos corretos, da forma correta, quando é necessário, porque às vezes é desnecessário o uso interno, apenas o uso aromático e o uso tópico já resolvem plenamente a questão, então não é sempre adequado fazer o uso interno, somente quando ele é uso específico mesmo, a não ser quando a gente vai fazer o que a gente chama de uso indireto da aromaterapia, aqui eu tô falando do uso direto, o uso terapêutico, né? Então o uso terapêutico, ele se resume em uso aromático, tópico e interno específico. Agora, a gente tem aí o uso indireto, que seriam através da culinária, através dos cosméticos, né, através de uso de produtos de limpeza, isso que a gente chama de uso indireto. Então, nesse caso aqui, como a gente está falando de práticas terapêuticas, então eu estou me referindo mais ao uso direto mesmo da aromaterapia, né? E até aproveitando esse gancho, quando a gente fala da própria questão da técnica em si, né, da prática da aromaterapia, que é o nosso carro-chefe quando a gente fala realmente dos óleos essenciais, eu aproveito para frisar que o nome correto é aromaterapia. Eu tenho visto aí várias pessoas que estão começando agora nesse mercado, estão sendo inseridas agora. Acho muito legal isso, que a gente precisa realmente de muitos e muitos e muitos aromaterapeutas aí para aumentar cada vez mais o acesso aos óleos essenciais, mas eu percebo também que há uma certa confusão e um certo desconhecimento com a própria nomenclatura. Então, o nome correto não é aromoterapeuta, nós somos aromaterapeutas, tá? Então, você faz um curso de aromaterapia, você se torna um aromaterapeuta, né? Então, a técnica é aroma, porque vem dos aromas, não é dos aromos,
né? Então você é, na verdade, um aromaterapeuta, um ou uma aromaterapeuta. Então, muito cuidado aí, porque eu vejo uma repetição dessa falha aí de várias pessoas utilizando esse termo de, às vezes, aromoterapia ou falando que é um aromoterapeuta. Então, muito cuidado com isso, porque é uma falha aí. Essa nomenclatura, na verdade, no Conselho Internacional de Aromaterapia não é aceita. Então, todos os livros que você pegar, todos os artigos científicos vão se referir à aromaterapia, tá? Então eu aproveito para frisar isso daí para vocês que estão começando e que estão aprendendo a técnica ou ouvem outras pessoas aí, sempre que tiverem oportunidade de dar uma puxada na orelha aí, quando ouvirem isso, vão lá e dão essa puxada na orelha, porque é aromaterapia, então nós somos aromaterapeutas, tá bom? Então esse é um ponto que eu queria também aproveitar para frisar. Então, ao se falar de aromaterapia, nós temos então essas formas de utilização e agora nós vamos inserir então a aromaterapia, que é o uso dos óleos essenciais, dentro de outras práticas terapêuticas, né? Então a gente vai começar aí justamente dentro da parte de massoterapia. Eu coloquei até junto no material que vocês vão receber amanhã de resumo, eu já coloquei até junto aí massoterapia e reflexologia, tá? Porque são práticas que podem ser utilizadas, então, da mesma forma agregando o valor dos óleos essenciais, tá bom? Então, dentro das práticas aí de massoterapia, seja qual for a sua prática de massagem corporal, nós temos inclusive aí para o pessoal que está assistindo ao vivo pelo Instagram, pode ir lá no canal Luz Vida Luz, que tem uma live feita especificamente sobre óleos essenciais para massagens corporais. Ali eu dou várias receitas, falo os óleos específicos para tipos de massagens diferentes, né? Então aqui eu não vou falar com relação a essa questão das receitas e de quais óleos especificamente a gente vai utilizar, tá? O objetivo maior dessa live é explicar as formas de uso, então de que forma esses óleos essenciais podem estar agregando. Agora, dicas de quais óleos, aí vocês têm essa outra live lá, que é esse de massagens corporais, que lá eu falo especificamente os óleos quais são, tá? Mas aqui eu vou falar de outras técnicas também, então eu vou me ater mais ao tipo de utilização. E aí vocês vão agregar, então, o valor do óleo essencial mais específico para aqueles casos, tá bom? Então, vamos lá. Então, nesse caso da massoterapia e reflexologia, quais são as formas que você pode utilizar os óleos essenciais agregando aí? É claro que, primeiramente, você já pensa no próprio veículo que você vai utilizar para massagem, que são os óleos corporais, né? Os óleos de massagem, os óleos para massagem. Então, você pode preparar o seu óleo para massagem utilizando os óleos essenciais. Isso é enriquecer muito, porque por mais óbvio que a gente possa pensar que seja, né? Claro que a gente vai utilizar um óleo corporal de massagem e vai agregar óleo essencial, não. Infelizmente, tem uma grande parcela aí de terapeutas, de massoterapeutas que ainda utilizam essência ou utilizam óleos minerais agregando essências aí para poder ter o aroma, ter o cheirinho, mas não tem benefício terapêutico. Então, isso é bem... Ah, já são 21 e 21? Ah, pronto, acabei de ver aqui, começou a colocar 21, enxerguei. Então, bora lá, gente, que assim seja, vamos pegar nossa... Aqui, ó, eu coloquei na minha garrafinha de 500 ml, vou mostrar pra vocês, escolhi... Vamos fazer nosso brinde aqui do momento especial do portal. Escolhi aqui, ó, limão siciliano e tangerina, uma gotinha de cada um, aqui em 500 ml de água na garrafinha inox da Doterra, né? Então vamos lá, vamos fazer o nosso brinde ao portal, se abrindo um momento muito especial, desejando a todos um ano de 2021 abençoado, iluminado para todos, que realmente a gente tenha aí uma expansão de consciência, que a gente tem, por isso que eu escolhi inclusive limão e tangerina. Por que eu escolhi limão e tangerina para a gente tomar nesse horário de 21 e 21? Para a gente trazer limpeza, né? Para a gente trazer purificação, para a gente trazer esse movimento de limpeza, de purificar mesmo e também alegria, né? Que a gente tenha um 2021 com muito mais alegria, que tem muita gente aí
que já sofreu e está sofrendo demais, né? Então chega de sofrimento, que a gente tenha aí um 2021 realmente com muita alegria, muita felicidade, muita pureza em todos os sentidos, né? Que assim seja, gente. Assim seja. Eita! Maravilhoso 2021 para todos nós. Aí me fala aí o óleo que vocês escolheram. Deixa eu ver se ele tá falando que escolheu laranja. Se vocês tiverem escolhido óleos diferentes aí para brindar, coloca aí para mim que eu tô vendo. Delícia! Que bom! Ah, show! É isso aí, né, gente? Então, vamos lá. Então, vamos continuar nessa vibe aí maravilhosa agora desse 21 e 21 divino, né? E com todas as good vibes. E vamos lá, então. Limão, Ana Lúcia escolheu limão. Ah, a Lúcia escolheu mesmo o meu. Ótimo. É isso aí. É isso aí, gente, maravilhosos. Aí, Cláudia, gengibre e limão. Perfeitos. Há combinações ótimas. Delícia. Wild Orange, que é o nosso laranja lima. Gostoso demais. Só good vibes. É isso aí. Então, vamos lá. Então, voltando a falar aí da forma de utilizar os óleos essenciais dentro da nossa limão e tangerina. Perfeito, Madá? Então, vamos falar da forma dos óleos, né? Então, vocês podem utilizar aí os óleos essenciais diluídos no óleo vegetal 100% puro, né? Isso é muito importante na prática. Preparar então os próprios óleos corporais ou cremes, porque tem algumas técnicas que terapeutas preferem, ou é mais adequado utilizar o creme ao invés de utilizar o óleo, né? Isso também depende da técnica escolhida, ou depende também, às vezes, da escolha do próprio terapeuta, né? Então, você pode agregar nessas bases de creme ou de óleos, enfim, do veículo que você vai utilizar, o benefício dos óleos essenciais. Então, isso é uma ferramenta incrível aí para trabalhar dentro da massoterapia, mas além disso, você pode utilizar também as velas para massagem. Quem trabalha aí já com a candle massagem, que é uma das técnicas que eu amo, que eu gosto demais, tem a própria vela para massagem, que na vela para massagem tem que ter óleo essencial 100% puro também, gente. A gente tem aí uma série de velas para massagem no mercado aí que, pelo amor de Deus, esse inclusive, até contar um segredinho aqui para vocês, que a vela para massagem foi o meu gatilho principal, né? Foi aquele meu impulso, meu start para abrir a Luz Vida Luz Produtos Naturais. Foi ela que trouxe a minha vela de massagem que a gente tem lá na Luz Vida Luz, que a gente produz, né? Justamente por isso, porque quando eu fiz a minha formação de Candle Massagem, eu fiz e aprendi a fazer com as velas portuguesas, que são velas incríveis, maravilhosas, com a qualidade de textura sensacional também, e utilizam aí os óleos essenciais na sua formulação. E aí eu aprendi, comecei a utilizar, mas era caríssimo ficar pedindo vela importada para chegar no Brasil, era uma dor de cabeça gigantesca. Na época eu tinha um volume muito grande de atendimento, aí as velas ficavam presas em alfândega, ou seja, era uma dor de cabeça terrível. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a experimentar velas brasileiras. E aí foi uma decepção, infelizmente, total, porque eu só encontrava vela no mercado cheia de corante, cheia de parabeno, cheia de essência no lugar de óleo essencial. Enfim, era um terror. E eu experimentei quase todas as velas que tinham disponíveis no mercado na época e fiquei apavorada. E aí veio justamente, já não encontro, então eu vou dar um jeito de começar a produzir essas velas, né? Para poder ter uma qualidade de produto, para não cair a qualidade do meu atendimento, que é uma coisa que eu sempre frisei muito, sempre fiz muita questão de preocupar com a qualidade do meu trabalho e dos produtos que a gente oferece para as pessoas que a gente atende, né? Então aí eu comecei a fazer, realmente a produzir, né? Lancei uma linha de produção aí de velas para massagem. Então hoje a gente tem as velas com as combinações específicas aí. Então a gente tem 2 aromas diferentes hoje, que são lavanda e alecrim. E temos o capim-limão com o cedro, que é uma combinação também deliciosa. Então são 2 combinações ali incríveis na vela para massagem, a textura dela é incrível, 100% natural, não tem nenhum tipo de contaminante químico, sintético, então é totalmente à base de produtos naturais, então faz uma diferença incrível aí
na espalhabilidade, na textura da pele, no residual, né, que não fica, porque quem já sabe aí tem coisa pior do que a gente fazer uma massagem e a pessoa ficar toda melando, né, saindo ali, sai querendo tomar um banho, e nesse caso a vela é totalmente absorvida, a pessoa sai ali com uma sensação de pele hidratada, porém com toque seco, inclusive porque ela é também utilizada como hidratante, né, ela pode ser utilizada pela pessoa como hidratante em casa. Então, assim, é outro nível de atendimento, outro nível de produto para você utilizar. Então, nesse caso, você pode utilizar a vela para massagem que seja para essa técnica chamada Candle Massage, ou pode ser também utilizada dentro da massagem Ayurveda, porque dentro da Ayurveda a gente tem o hábito de utilizar o óleo morno, né? A gente aquece às vezes o óleo vegetal para ter uma massagem mais eficiente também. Nesse caso, a vela para massagem já é morninha, né? Porque ela justamente vem sólida, quando você acende, ela derrete e aí ela tem justamente aquela textura de óleo morno, justamente porque não tem parafina. Todo mundo que não conhece fala, meu pai do céu, a vela vai queimar. Gente, não queima porque não tem parafina. O que faz queimar na vela é a parafina. Então, como essas velas não têm parafina, que são inclusive derivados de petróleo, seria um horror fazer isso, aí seria tortura, né? Então, ela não tem, ela é totalmente feita à base de substâncias naturais. Então, ela só vai alcançar um ponto de fusão ali de entre 35 e 36 graus no máximo. Então, a sensação é realmente de um óleo morninho na pele. Então, ela não queima, em hipótese alguma, você pode verter a vela no corpo e fazer a sua prática de massagem ali. Então, agregar esse valor à massagem é uma coisa assim surreal mesmo, né? É um poder incrível. Cláudia tá falando aí, ó, fora poder usar mesmo sem acender, isso mesmo, porque aí agora, por exemplo, no verão, a gente nem precisa acender, você pega com uma espátulazinha, coloca ali, com o calor da sua mão, ela derrete, então assim, você pode usar como hidratante para a pele, incrível assim. Então esse é um orgulho imenso que eu tenho, é dessa vela nossa lá da Luz Vida Luz, que amo de paixão. Enfim, então pode ser utilizado então as velas de massagem também como agregando valor, porque aí os óleos essenciais já estão na vela, então é uma forma bem interessante de agregar valor. Outra forma, claro, você colocar no difusor de ambiente, né? Você vai receber a pessoa e vai atender a pessoa já com o difusor de ambiente no local preparado com os óleos essenciais específicos que você quer criar um clima aconchegante, ou seja, a pessoa chega, ela já começa a relaxar naquele primeiro momento que ela pisa no seu ambiente terapêutico ali. Então isso agrega um valor gigantesco, você já manter um difusor de ambiente, principalmente o da doTERRA, que é de névoa fria, então traz um valor incrível aí para colocar no ambiente o difusor, tá? Então já cria todo aquele clima gostoso, a pessoa já começa a relaxar antes de começar a sessão propriamente dita. Então colocar no difusor ali no ambiente já dá um impacto bem grande aí de resultado também. Outra forma bem legal que eu sempre uso e que eu recomendo e ensino para as minhas alunas também, para meus alunos, é fazer um spray aromático, né? O spray aromático... Oi, Sueli? 21. Tá ótimo, eita! 21 hoje tá que tá, né? 21 tá que tá. Então, a gente tem aí o spray aromático. E aí, o que você faz com esse spray aromático? Você cria, então, desenvolve um spray, né, com um borrifadorzinho mesmo ali, coloca os óleos essenciais específicos, você pode fazer isso não com álcool, você pode fazer isso com soro fisiológico ou com água destilada, que ele fica bem suave, e aí você agita, né, com os óleos essenciais específicos que você quer trabalhar e faz realmente uma chuvinha daquele spray na pessoa durante o atendimento. Gente, a sensação que isso dá é uma coisa assim divina, porque a pessoa recebe aquele movimento ali. Por exemplo, eu tenho a prática de fazer um spray vibracional, por exemplo. Então, você fazer um spray vibracional, ele atua para limpeza da aura, ele atua para limpeza energética. Então, a pessoa está ali já no movimento terapêutico de receber uma massagem, ela já está aberta para poder ser trabalhado todo o campo dela. Então, você fazer essa chuvinha, a pessoa já está receptiva e aí ela recebe como uma bênção mesmo. Cai aquela chuvinha bem assim, tem que ser um spray daquele que pulveriza bem, nada assim de jato, né? Então tem que ser aquele que pulveriza bem, quanto mais pulverizar melhor. E aí você sente aquele sprayzinho ali caindo na pele, a pessoa normalmente já inspira na hora naturalmente. Se você que é terapeuta e o massoterapeuta fizer essa experiência, vai ver que é incrível. Oi, Ana.
Se pode fazer em recipiente de plástico, se o plástico for P1, pode, tá? Olha no fundinho do frasco, se tiver o triângulo lá com o número 1, pode. Fora isso, tem que ser o de vidro mesmo, tá bom? Só para o plástico ali não interagir com óleo essencial puro. Então, você faz ali o spray. Quem é massoterapeuta experimenta isso, porque assim, as pessoas que você atender vão amar a experiência. Normalmente é aquilo, você não precisa nem pedir para a pessoa fazer a inspiração, ela faz pela própria sensação, ela vai e respira. Se ela não fizer isso, você pode até induzir para que ela faça, né? Para que ela faça essa inspiração. E aí ela vai e inspira, expira, e você pode induzi-la, orientá-la a fazer, por exemplo, inspira sentimentos bons e solta todos os sentimentos negativos nesse momento. Ou seja, você agrega muito valor, muita qualidade ali no seu atendimento terapêutico. Então, se você não é terapeuta, mas quer que a sua terapeuta faça isso, prepara um vidrinho desse spray e leva para ela, porque você pode usar em casa, inclusive, né? Faz isso no ar e mergulha. Eu já ensinei a fazer isso em outras lives aí, que é muito legal. Mas você pode levar o seu spray e pedir para a sua terapeuta utilizar ali na hora. Garanto que ela vai amar, inclusive depois ela vai pedir para você ensinar para ela como que faz, porque é uma experiência realmente incrível, né? Muito gostosa e dá uma sensação muito boa, principalmente agora no verão, porque dá um frescor, então é muito, muito gostoso, tá? Você fazer isso no ambiente mesmo. Oi, Ju, usa o spray de ambiente com cada pessoa, uma intuição do que ela precisa, isso, porque aí você pode tanto preparar na hora, né, ou então você vai deixar algum já coringa que serve para várias coisas, o lavanda, por exemplo, com o alecrim, porque tanto o lavanda transmuta, né, traz tranquilidade, vibra na chama violeta, então é fantástico, o alecrim limpa energias negativas, então você pode fazer uma combinação ali dos dois e colocar no spray, é uma ótima dica e é um que eu uso bastante. E aí você vai olhando aí que tipo de benefícios você quer agregar para o seu atendimento e vai colocando os óleos essenciais específicos aí. Então é uma coisa bem legal de se fazer, tá? O travesseiro aromático também, então você tem aqueles travesseirinhos já que tanto você pode utilizar que eles já vêm com ervas, né? E aí às vezes as ervas vão ficando mais tempo, vão perdendo o aroma. Você pode utilizar o borrifador spray no travesseirinho e borrifar, e ele vai impregnar ali com o aroma e vai ficar um aroma bem agradável. Só não abusem da quantidade, cuidado com os óleos muito aromáticos, porque às vezes a pessoa é mais sensível, aí pode reclamar que o aroma está muito forte. Então sempre façam uma opção pelo mais suave, pelo mais agradável e o mais sutil. Então é aquele aroma que marca a presença, que mostra que está ali, mas que não é agressivo, né? Que não é forte demais, que não é muito intenso, que não é muito doce, porque algumas pessoas também têm um pouco de sensibilidade, podem desenvolver dor de cabeça no momento, porque são muito sensíveis, isso vai de pessoa para pessoa. Então a dica é que você leve sempre para aqueles mais suaves, né? E deixar aquele agregar o valor de forma sutil, né? Então fica bem legal você fazer isso também. Então esse spray vibracional no travesseirinho aromático também, ou spray de ambiente no travesseirinho, fica bem legal. Tem aqueles que você coloca às vezes em cima dos olhos, né? Aquele travesseirinho para tapar os olhos. Eu não gosto muito daquele porque às vezes ele pesa, não é todo mundo que gosta. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então eu não tenho muito hábito de utilizar, mas tem terapeutas que utilizam, só que ele dá um pezinho, né? Então tem gente aí que fica um pouquinho incomodada com aquela sensação de peso dele. Então eu prefiro usar uma toalhinha mesmo. E aí eu borrifo na toalhinha só para cobrir os olhos, né? Pra, no caso, tanto tirar a luz dos olhos da pessoa para ela poder realmente interiorizar, e principalmente por isso, para que ela deixe de olhar para o externo e comece a olhar para o interno. Então esse movimento que você sutilmente leva a pessoa a fechar os olhos, né, com a toalhinha cobrindo aqui bem suave, você faz com que a pessoa saia daquela ansiedade de ficar ou falando com você, terapeuta, ou comentando, ou observando o seu ambiente, ou falando demais, né? Ou seja, ficar muito pro externo. Porque o momento da massoterapia é o momento da pessoa se interiorizar, ela sentir a massagem, ela soltar o corpo, ela soltar a mente, né? Baixar a frequência. Então, se ela fica muito falante, né? E fica muito observando e falando demais, ela sai desse processo. Então, tudo que a gente puder ajudar a pessoa a interiorizar ali, melhor. Então, uma técnica bem legal é justamente esse movimento que você ajuda a pessoa a silenciar, né? Você coloca ali e a pessoa acaba tendo esse olhar mais interior. Então, você colocar ali suavemente um aroma na toalhinha ajuda muito, muito, muito a liberar esse processo também e ajudar demais, tá?
no tapa-olhos, como exemplo que eu utilizei, também a inalação direta. O que seria inalação direta? Então, você pode pingar na sua mão, você terapeuta, pinga na sua mão, pede para a pessoa, coloca na altura do nariz dela, na verdade, né? E pede para ela inspirar e expirar. Então, ao invés de usar pelo spray, você pinga na sua mão, faz aquele movimentinho ali só para ativar e coloca ali e pede para a pessoa realmente inspirar e expirar. Então, dá uma sensação muito boa. Outro recurso da inalação direta, nesse caso, para uso durante uma sessão de massoterapia, é muito comum a pessoa, quando ela vai virar de bruço, ela acaba, que a gente fala decúbito ventral, né? Então, o que acontece? Ela acaba congestionando ali o nariz. Principalmente as pessoas que já têm uma tendência para rinite, para sinusite, isso é muito comum, porque a gente também está liberando fluxo. A massagem, ela vai ajudar nesse processo de limpeza e purificação, então ele acaba soltando muco, acaba liberando, então o fluxo acaba tendo esse movimento de limpeza, então isso também é comum acontecer por isso, mas as pessoas normalmente que têm essa tendência de rinite, sinusite, acabam ficando muito incomodadas quando vira e aí fecha tudo, ela fica com dificuldade de respirar pelo nariz e acaba respirando somente pela boca, né? Então acabam levando aqueles vidrinhos ali de produtos que estão acostumadas a usar, né, que não fazem muito bem, são os alopáticos aí da vida. Então o que você pode utilizar nesse momento? Se você percebeu que a pessoa está ficando congestionada, pinga uma gotinha de hortelã-pimenta na mão dela mesma e pede para ela fazer esse movimento e inalar, e ela vai controlando, porque ela vai ter um alívio muito grande de respiração naquele momento e aí ainda vai ficar o residual na mão dela por um bom tempinho. Então ela mesma vai controlando ali a hora que ela coloca no nariz e vai inspirar mais vezes. Então isso é uma forma bem legal de fazer. Oi, Antoinette! Oi, Antoinette, você tá aí, querida? É verdade, é verdade. Saudades de você também, querida. É isso aí, estão precisando mesmo, né? Eu ainda não voltei ativa dessa área, cada vez está ficando mais difícil para mim, com tantos compromissos, né? Tantos cursos e tantas lives e tantas palestras e tantos movimentos, mas a gente vai arranjar um jeitinho aí de voltar, fica tranquila. Enfim, então, para essa parte da inalação direta e também para ir pegando mais para o escalda-pés, porque isso você pode fazer tanto para quem faz reflexologia, quanto para quem faz massoterapia também, porque na massoterapia a gente trabalha os pés da pessoa, né? Então, nesse caso, você também pode começar a sua sessão fazendo um escalda-pés. É um mimo, é um movimento muito agradável, ajuda demais. Se você puder agregar esse valor aí na sua técnica, fica incrível você oferecer um escalda-pés aí para a pessoa antes da sua massagem. Né? Ela já vai começar a sessão totalmente relaxada, ela já vai entrar em outro movimento, então é muito, muito bom fazer um escalda-pés antes da massagem. Mas se não tiver tempo para isso, então você pode fazer um sprayzinho também para utilizar nos pés. E aí, para aquelas profissionais de reflexologia, é um movimento incrível utilizar e agregar os óleos essenciais. Por quê? A gente sabe que os óleos essenciais na sola dos pés já tem uma absorção muito rápida e é o que a gente chama de absorção sistêmica. Então você tem o quê? Quando a gente fala de absorção sistêmica é quando você tem uma aplicação local, mas ali ela cai na corrente sanguínea rapidamente e vai afetar vários outros órgãos. Então ela não vai afetar somente o local, não vai ser uma massagem que vai ter efeito somente nos pés, né? Ela vai ter um efeito sistêmico, ou seja, ela vai interagir com vários órgãos aí espalhados pelo corpo e vai ter um resultado aí reverberando em outras áreas do seu organismo, em outros sistemas e não apenas local. Então, no caso dos pés, por isso que a gente fala muito de pontos-chave para você aplicar os óleos essenciais. Aí a gente fala dos pontos de pulsação, né? Fala dos pontos de perfume atrás das orelhas, pulsos, antebraço, fala justamente da região da nuca, enfim, timo, né? Ou seja, são locais aí que você tem pulsação maior, ou seja, cai rapidamente na circulação sanguínea, e a gente fala isso muito da sola dos pés, porque a absorção também é muito rápida, inclusive pelo tamanho dos poros na sola dos pés. Então as moléculas conseguem penetrar muito mais rapidamente ali pela sola dos pés também, e aí você agrega o valor de saber os pontos que você está aplicando, porque na prática da reflexologia, você sabe exatamente ali os pontos que você está estimulando que vão refletir em qual órgão. Então você já tem o benefício do próprio ponto sendo estimulado
e mais o benefício, então, dos óleos essenciais que você está agregando valor demais ali. Então, você aplicar uma diluição de óleos essenciais nos pés, fazendo a massagem correta, que é justamente a área da reflexologia, você vai potencializar imensamente o seu atendimento. Agora imagine então você fazer aí um escalda-pés primeiro, depois completar a sua sessão de reflexologia com a massagem com os óleos essenciais diluídos no óleo carreador aí de primeira qualidade também, ou seja, fica um tratamento incrível, completo e com benefícios incríveis, né? Sensacionais aí. Então, nessa parte de massoterapia e reflexologia, seriam as formas mais interessantes de você utilizar. Agora a gente vai falar sobre as terapias energéticas e vibracionais. O que seriam as terapias energéticas e vibracionais? Aquelas que vão trabalhar mais o campo energético, mais sutil, né, da pessoa. Então, aí entra o reiki, entra a cura prânica, entra o próprio Theta Healing também, entra a barra de Access, apesar de ter pontos, mas também entra numa parte muito energética e vibracional também. Então, agrega muito valor. No caso, eu sou praticante de cura reconectiva. No caso da cura reconectiva, eu também uso em mim, porque na cura reconectiva não é recomendado a gente entrar com nenhuma outra técnica além dela. Então, normalmente eu uso em mim como terapeuta antes para facilitar o meu processo, mas não uso na sessão. Fora a cura reconectiva, você pode agregar em qualquer outro tipo de terapias vibracionais e energéticas aí. A Diksha também, que é uma outra forma de você fazer imposição de mãos, né? Então, todas essas técnicas que trabalham aí a parte mais sutil e mais energética, de que forma que você pode agregar valor. Claro que no seu ambiente também da mesma forma, deixando ali já no difusor de ambiente, mas quando você vai fazer uma técnica que leva em posição de mãos, você aplicar na palma da sua mão terapeuta, né? Ou pedir para o seu terapeuta aplicar, levar o seu óleo e pedir para ele aplicar nas mãos na hora que for fazer o reiki em você, na hora que for fazer a técnica terapêutica em você, isso agrega muitíssimo valor também. Então, você vai trabalhar uma parte vibracional, vai elevar muito a potência vibratória da técnica que você estiver fazendo, porque os próprios óleos essenciais já têm a sua própria vibração, então elevam a qualidade vibracional da sua frequência mesmo. Então, nesse momento, só de você agregar o valor do óleo essencial puro, nesse aspecto aí, você não vai nem utilizá-lo diluído para pegar bem a parte vibracional bem firme, né? Bem clara do óleo essencial, vamos dizer assim. Então, você vai utilizá-lo puro na palma da mão e aí você faz o movimento só para ativar e aí você faz a imposição de mãos. Então, você já tem ali uma potência vibracional de muito, muito valor, que vai agregar demais ao receber qualquer tipo de técnica aí que trabalhe com parte também mais energética e vibracional. Então, assim, além de deixar no ambiente, fazer essa forma de uso, né? Então, até mesmo fazer o processo de varredura, o pessoal que trabalha com a bioenergética, por exemplo, que faz aquele movimento bem sutil, né? Vibracional, próximo ao corpo. Então, todos esses tipos de técnicas que trabalham mais essa energia vibracional, você pode agregar demais o valor. Pode usar também o spray vibracional na pessoa, aquela chuvinha que eu falei, a mesma que eu dei a dica lá de usar nos processos de massoterapia. Enfim, você agrega muito, muito valor nesse caso, tá? Em casos, por exemplo, também pode colocar durante a pessoa estiver recebendo, pode colocar também a toalhinha, como eu disse, né, o tapa-olhos ali, com o óleo essencial. Também é uma forma da pessoa poder receber e já ter os benefícios ali nesse aspecto também. Sempre procurando óleos essenciais que vão trabalhar a transmutação, que vão trabalhar a interiorização, vão trabalhar a limpeza, né? Vão facilitar o contato com o Criador, com a espiritualidade. A gente tem aí tanto o lavanda quanto o olíbano, que são óleos maravilhosos para você usar nesse caso também, tá? Então, você pode utilizar no caso de acupuntura. Acupuntura a gente vai recomendar o uso no difusor de ambiente também. Da mesma forma, se você tiver o hábito ali de cobrir os olhos, pode utilizar o tapa-olhos, pode utilizar também o travesseirinho aromático. E uma forma bem interessante de você agregar valor numa sessão de acupuntura,
porque aí você vai fazer os pontos, né? Vai colocar as agulhas em pontos específicos, então não vai ter ali uma interação de massagem, de toque terapêutico nesse aspecto, você precisa deixar ali as agulhas atuando. Então é você finalizar o seu atendimento dando uma indicação de pós, para que a pessoa continue o atendimento em casa com um óleo terapêutico que você indique. Então você pode preparar uma diluição específica baseado na sua técnica de acupuntura ali, você escolhe os óleos que tem a ver, ou seja, né, que são mais adequados para aquela pessoa, dentro daquele quadro específico dela, e aí você recomenda que ela utilize esse óleo durante os próximos dias, nos pontos específicos ali, ou seja, você vai prolongar e vai deixar a sua sessão de acupuntura ainda com maior eficiência. Então, você agrega também uma forma de valor muito grande ao trabalhar com os óleos essenciais nesse aspecto. Então, a pessoa tem tanto no ambiente, quanto ela pode, então, ter a possibilidade de levar um pós-tratamento para casa, uma continuidade ali de apoio para que ela faça, aprimore ainda mais os resultados dela, tá? Então, é uma boa forma também de fazer. Radiestesia, gente, é muito legal você fazer o uso dos óleos essenciais. De que forma que eu uso? Normalmente a gente tem os gráficos, né? Para quem está acostumado com radiestesia, a gente trabalha sempre com os gráficos e com o pêndulo, né? Então, normalmente eu monto os gráficos específicos com indicações de alguns óleos essenciais. E aí, olha só de onde, inclusive, me veio o primeiro start de começar a colocar isso no atendimento terapêutico com radiestesia, foi através daquele kit de aromaterapia emocional. Eu vou mostrar aqui, eu tenho ele aqui, olha. Ele vem com isso daqui, olha que legal. Então, ele vem com essa tabela, que é justamente um gráfico. Se você utiliza isso daqui como gráfico mesmo, você pode usar com o pêndulo aqui e ele vai te dar as indicações. Então, você pode fazer, né, uma diagnose através da radiestesia, buscando os óleos essenciais mais adequados para aquela pessoa. Então, você tem uma confirmação pela radiestesia e pelo pêndulo quais são os óleos essenciais mais adequados para aquele caso específico. Porque aqui a gente tem, por exemplo, não só os óleos essenciais que são do kit de aromaterapia emocional, mas ele te dá uma referência para outros óleos, porque aqui ele sinaliza para os cítricos, ele sinaliza para os hortelãs e mentas, ele sinaliza para os florais, para os amadeirados, para os herbais, né? E ainda tem também uma indicação de emoções. Então você tem ali para a pessoa estiver mais apática, estiver mais insegura, uma pessoa ansiosa, uma pessoa temerosa. Então você tem várias referências ali que o pêndulo, para quem tem experiência com isso, ele vai ter uma precisão muito grande, porque a gente sabe que às vezes a pessoa omite, né? A pessoa que a gente vai atender, o que ela faz? Ela omite o que está sentindo, né? Então, às vezes, ela não assume, ou às vezes o processo está realmente inconsciente, ela não tem consciência do processo. Então, às vezes, ela não vai transparecer o processo que está oculto ali. Então, nesse caso, a radiestesia é demais para poder abrir caminho para gente. Porque ela mostra, por mais que a pessoa não fale, por mais que ela não transpareça, ela vai sinalizar realmente o que está ali por trás daquele processo dela, daquele desafio que ela está no momento, de que forma que ela pode atuar ali. Então, esse processo do gráfico, eu acho sensacional, que auxilia, porque por mais que, inclusive, não só numa orientação ele te auxilia, mas também numa confirmação, porque às vezes a gente com a prática já tem uma noção do que é, e aí o pêndulo vai lá e confirma, né? Ele vai lá e fala, é isso aí, é isso aqui mesmo. Então ele às vezes contradiz, e aí te faz refletir em algum aspecto. Poxa vida, eu não tinha observado por esse lado como terapeuta, eu acho que o problema dela pode pegar por aí, e aí você vai tanto para o processo emocional, quanto para os óleos essenciais mais adequados ali para ela. Então isso enriquece maravilhosamente bem, gente. Para quem aí já tem uma visão, uma experiência com pêndulo, com radiestesia, eu acho que vale demais trabalhar. Eu posso depois até fazer, já me pediram isso, porque quando eu falei isso a primeira vez que eu tive esse start de trabalhar com o pêndulo nesse aspecto, me pediram várias vezes para fazer um curso sobre isso. E aí eu falei assim, gente, ainda não deu, porque aí depois veio a história de pandemia, aí acabou várias coisas embolando, e são tantos cursos que a gente acaba se embolando. Mas já tá na listinha aí, de repente eu fazer esse treinamento, um mini curso aí para poder ensinar a utilizar realmente o pêndulo, a radiestesia dentro da visão com os óleos essenciais. Eu acho que assim, é uma linhagem muito, muito, muito legal aí de utilização, tá? E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre mais duas
técnicas aí de práticas que são consideradas terapêuticas, que são a yoga e a meditação. Então, nesse caso, como que a gente pode utilizar? Gente, yoga é maravilhosa para você colocar no ambiente. Então, para quem é instrutor de yoga, você faz yoga, pede para o seu professor, para o seu instrutor colocar lá no ambiente, pelo amor de Deus, porque se não faz isso, está perdendo a oportunidade. N mil vezes melhor do que incenso. Então coloquem ali, porque eu já falei várias vezes a questão do incenso, a questão ilusória que é. Muita gente utiliza aí incenso de carvão e deixa no ambiente achando que está fazendo uma coisa muito legal, e é altamente prejudicial você ficar no mesmo ambiente com incenso aceso, principalmente o incenso de carvão. Você tem a mesma ação de um fumante passivo, tá? Então, assim, é prejudicial. Então, 1000 vezes você dá preferência aí, se você ou é instrutor de yoga ou faz yoga em algum lugar que utiliza incenso ao invés de usar difusor, leva essa dica e troca isso urgente, coloca lá um difusor de névoa fria e coloca um óleo essencial no ambiente, porque vai agregar demais valor ali para a sua sessão. E além disso, você pode ou pingar, se você é instrutor, pode pingar na mão dos seus alunos, ter lá o seu vidrinho. E então, se você é aluno, leva o seu vidrinho para na hora da prática da respiração, você pinga ali uma gotinha e faz ali o processo de respiração, inalando os óleos específicos ali mais adequados, né? E aí, se você vai engatilhar também logo em seguida a meditação, melhor ainda. Nada como fazer uma meditação com o olíbano, nada como fazer uma meditação com sândalo havaiano, nada como fazer uma meditação aí com peace, né? E outros blends que a gente tem fantásticos aí para poder trabalhar essa interiorização, essa conexão espiritual, essa higiene mental que a gente faz durante a meditação, facilita demais a conexão. Então, assim, agrega muito você fazer meditação pingando uma gotinha na mão, inalando ali pelo menos umas 5 vezes, inspira e expira, inspira e expira, e depois se entrega realmente para o processo meditativo. Você vai ver que a qualidade da sua meditação é surreal, melhora demais. Então, fica a dica aí para quem usa. Oi, é isso, Elevation divino para fazer meditação. Ainda não voltou no catálogo, tá todo mundo apavorado. Quem comprou, que ele é de 15 ml, então dá para usar bastante, né? Mas para quem já tá acabando ou não tem ele ainda, fica só implorando pelo Elevation. Ele não voltou ainda no catálogo. Acredito que até mês que vem ele já esteja de volta aí. Mas é divino. A gente tem aí uma série de óleos essenciais, de blends surreais aí pra gente utilizar, né? Enfim, gente, então eu espero ter ajudado vocês aí com essas dicas. Para quem é profissional aí, vocês podem ver a quantidade de benefícios que vocês podem agregar aí com os óleos essenciais. Não tem técnica que não dê para encaixar um pouquinho de óleo essencial ali e valorizar e agregar mais valor, de levar esse conhecimento aí para as pessoas. Você pode, como eu disse, né, você pode fazer depois um atendimento prolongado, porque você ensina e orienta a pessoa que você atende a utilizar em casa, ou seja, não tem o seu toque ali no momento, mas ela tem uma conexão que vai ajudá-la muito no processo terapêutico, né? Então isso eu acho que vale demais no benefício da pessoa como um todo, porque a gente, como terapeuta, a gente quer sempre o quê? O melhor para a pessoa, a gente quer o resultado dela, independente dela estar conosco ali, dependente do nosso atendimento, né? Uma das coisas que me ajudou muito, inclusive, nesse atendimento à distância, foi justamente agregar o valor dos óleos essenciais, porque a gente perdeu um tempo grande aí de contato, né? E eu sempre atendi muita pessoa de fora, então assim, eu tenho um público muito grande de pessoas de outras cidades, né? E aí as pessoas começaram a falar, poxa, Vitor, tô sentindo falta, a Tonete acabou de falar agora há pouco aí, então pessoas que estão longe, né, que não dá para poder fazer. Então a forma que a gente tem de pelo menos dar esse start, dar essa ajuda, esse auxílio, é ensinar a pessoa a usar o óleo essencial em casa, a fazer uma meditação, a pingar a gotinha, a colocar no difusor. Então também faz parte da nossa responsabilidade ali como terapeuta holístico, né? Agregar esse valor e ensinar a pessoa a ter um benefício quando nós, terapeutas, não estamos podendo estar presentes ali no toque. Pessoal, a gente sabe que nada substitui uma massagem profissional, a gente tá ali fazendo os toques certos, os movimentos, mas a gente consegue atenuar isso e levar muito esse alívio, esse benefício terapêutico só com uma boa orientação ali que a gente faz online, né? A gente faz por telefone, a gente faz por uma mensagem, ensina a fazer, e aí a gente vai ajudando tanta gente, né? Então eu acho que os óleos essenciais nunca foram tão importantes aí
em agregar valor, principalmente nesse momento que a gente está enfrentando, né? Que esses atendimentos terapêuticos às vezes ficaram mais distantes, ficaram mais difíceis, e aí a gente pode atender as pessoas dessa forma, né? Então, agregando esse valor, ensinando a usar e colocando em prática, tá bom? Enfim, amanhã eu disponibilizo esse material lá para vocês. Para quem pegou começado, esse material tá disponível lá, vai ficar disponível no YouTube a partir de amanhã, tá bom? Podem correr lá no canal Luz Vida Luz. Para quem tá assistindo pelo YouTube e quer acompanhar ao vivo, nossas lives acontecem toda quinta-feira, 21 horas, pelo Instagram. E assim, nós encerramos nosso dia de hoje. Semana que vem, próxima quinta, estaremos de volta aí às 21 horas novamente. Um belo final de dia 21 para todos vocês. Muita gratidão, luz, paz e bem sempre. Beijo! Eu que agradeço. Tchau, tchau.